Irmãos e irmãs, queridos e queridas do Senhor, abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Pedro 2, primeira carta de Pedro, então no Novo Testamento, quase no fim da Bíblia, 1 Pedro capítulo 2. Pedro escreveu duas cartas, né? A primeira e a segunda, nós vamos ler a primeira. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 4 a 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 12. Na medida que você for se encontrando, tenha a bondade de se colocar de pé, por favor. E eu peço a vocês que usem a Bíblia no celular, nós não temos nenhum problema. Nós só pedimos que você, no culto, use apenas a Bíblia, né? Não é momento do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, nada dessas coisas aí agora. Elas são boas ferramentas, mas não para esse momento. 1 Pedro 2, do 4 ao 12, a Gabi vai fazer a leitura em nome de Jesus. Amém. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, e sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como os malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém. Muito obrigado. Nós vamos orar. E eu vou pedir para você, hoje, põe a sua Bíblia aí na sua cadeira, e eu vou pedir para você, para nós fazermos uma dinâmica diferente hoje. Coloque a sua mão esquerda no seu ouvido. A sua mão esquerda você vai colocar no seu ouvido. E a sua mão direita você vai colocar no seu coração. Porque nós vamos pedir para Deus que a palavra entre na nossa cabeça e não saia. E nós vamos pedir para que ela aqueça o nosso coração. É uma dinâmica muito simples. Feche os teus olhos. Pai, Espírito Santo, pregue conosco essa mensagem. Espírito Santo, visita corações, ouvidos e mente aqui nessa noite. Deus, chega aonde nós não conseguimos chegar. Deus, estabeleça uma igreja viva, santa, entusiasmada, não pela força humana, não pelo um teatro, mas que haja sinceridade de alma, que haja sinceridade de coração, que haja verdade nas palavras. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que não se cumpra a profecia de Isaías que diz que nós
Ouviremos com os ouvidos e não entenderemos. Falaremos com a boca, mas não perceberemos. Veremos com os olhos, mas não enxergaremos. Mas nós queremos pedir que se cumpra na nossa vida, Deus, aquela palavra que diz: o Senhor te guiará por lugares abençoados, fartará a tua alma, e tu serás cheio como um manancial, cujas águas nunca faltam. Dê para nós essa graça. Dê para nós, ó Deus, esse discernimento. Que não haja muros entre o pastor e a igreja. Que não haja muro entre o irmão da esquerda e da direita. Mas que se cumpra o que diz em Efésios: um só rebanho, um só pastor, um só Senhor e Salvador de todos nós. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos e queridas do Senhor. Amados, a pregação dessa noite tem como título: todos fomos chamados para a missão de Deus. Diga comigo: todos foram chamados, ou vamos substituir, o foram, fomos chamados para a missão de Deus. O que nós queremos trabalhar nessa noite, meus queridos, na verdade é a continuidade da semana passada. Para quem não estava aqui a semana passada, nós falamos sobre Atos 16, do 1 ao 15, e falamos sobre passar a Macedônia, a visão que Paulo teve de um homem que gritava: Paulo, passa a Macedônia e nos socorre, e nos prega o Evangelho. E nós desafiamos a Igreja Metodista em Itapeva a sair das quatro paredes e fazer missão onde? Onde você está, onde você trabalha. E nessa noite nós queremos, através do apóstolo Paulo, mostrar que todos nós, que toda a igreja, quando ela está aberta ao Espírito Santo, todos nós somos missionários e missionárias. Amém? Vira para o seu irmão e para a sua irmã e diga: você é um missionário ou uma missionária do Senhor. Sabia disso? Você é. A sua essência é. Deus te criou para ser um missionário ou uma missionária. Independentemente se você leva esse título, independentemente se você tem um diploma que o certifique, até porque quem certifica missionário e missionária não são diplomas, são frutos. Amém, gente? Não são diplomas. Tem muita gente fazendo missões, escola de missões, cursos de missões, o que é bom, mas se esses cursos de missões não forem transformados em frutos, é teoria. E teoria é muito diferente de prática. E o que vale para Deus é prática e não teoria. Então, nesse texto, é uma carta onde Pedro escreve para a igreja. Não é uma carta onde Pedro escreve para a liderança. Não é uma carta onde Pedro escreve para um grupo seleto de pessoas, mas é uma carta que Pedro escreve para a igreja como um todo. Desde o irmão mais culto até o irmão mais simples daquela igreja, Pedro usa uma linguagem acessível, simples, objetiva, para colocar no coração de todos os irmãos e das irmãs que nós somos missionários e missionárias da casa do Senhor. A primeira questão que eu gostaria de falar com vocês é a seguinte. O versículo de número 5 diz que nós construímos para Deus casas espirituais, ou casa espiritual. O que quer dizer, sobretudo,
que a igreja é lugar espiritual, que a igreja não é um ajuntamento de pessoas, que a igreja não é uma organização, mas que a igreja é um campo aberto, ansioso, preparado para que o Espírito de Deus sopre da maneira que Ele desejar. Amém, irmãos? E nós não podemos, de jeito nenhum, perdermos essa dimensão de que a igreja é casa espiritual. E aí está um segredo tremendo para nós entendermos o que o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque essa casa aqui não é uma casa normal. Essa construção não é uma construção normal. Essa é uma construção, e principalmente a sua vida é uma construção do Senhor. Vós sois templo de quem? Do Espírito Santo. É uma casa espiritual. O teu corpo só existe para a glória de Deus. O teu corpo é morada do Todo-Poderoso. Então essa é uma casa espiritual aonde não se entra coisas que não são espirituais. Nós podemos ter boas ideias, bons projetos, mas se eles não são projetos espirituais, eles não podem entrar na casa de Deus, porque aqui reina a glória do Espírito Santo de Deus. E nós não podemos perder isso de vista jamais. E nós não podemos fazer o que diz o apóstolo Paulo, extinguir o Espírito Santo. A igreja não é lugar de espetáculos humanos. A igreja é lugar de milagres excepcionais e tremendos do Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos essa compreensão, nós não estamos entendendo muito bem o que é fazer parte de uma igreja. Porque daí nós estamos fazendo parte de uma seita, de uma organização, porque daí nós estamos nos convertendo a uma seita, seja ela de que natureza for, porque a igreja é um lugar onde o vento do Espírito tem a primazia, tem a prioridade, e ele sopra da maneira que ele quer. Eu creio que nós, como metodistas, nós precisamos abrir muito mais para entender o Espírito Santo. Eu fiz uma pergunta na lição da célula passada, o que é o Espírito Santo para você? Eu não esperava ali nenhuma resposta teológica, eu não esperava ali nenhuma resposta, nenhuma palavra bonita sua, mas eu esperava mesmo uma resposta íntima. O que é o Espírito Santo para você? Se ele é um amigo, se ele é a força que vem de Deus, o que importa é o que você tem como intimidade, o que é o Espírito Santo. E aí, irmãos, nós não podemos esquecer que somos uma casa espiritual. Amém? Essa é a igreja do Senhor. A igreja milita contra o inferno. É por isso que existe tanta perseguição contra a igreja, porque ela é um problema na vida do diabo. Sabia que a igreja é um problema na vida do diabo? Nós, às vezes, nós olhamos aqui, mas a igreja metodista Itapeva tem poucas gentes, poucas pessoas, isso não incomoda o diabo, o incomoda o diabo é multidão. Não se enganam, irmãos, aqui tem pessoas, eu e você, muitas vezes, temos causado tormento na vida do diabo e festa no céu, porque nós estamos entregando as nossas vidas na mão do Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Nós temos dado alegria ao coração de Deus. E há uma questão no versículo 9, onde fala do chamado coletivo da igreja. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Eu queria chamar muito a sua atenção, porque existe uma palavra no meio evangélico chamada misticismo. Infelizmente, há uma mistura no evangelho brasileiro que às vezes a gente não sabe se a gente está dentro de uma igreja ou se a gente está num terreiro de umbanda, de candomblé, porque usa-se linguagem muito parecida. Um exemplo disso, uma linguagem do candomblé, é o tá amarrado.
O tá amarrado não é uma linguagem cristã. Não tem problema você falar tá amarrado, o diabo está amarrado. Mas, na verdade, não é bom nem que o diabo fique amarrado, é bom que ele seja destruído. Amém? E a gente pega essas linguagens e usa. Por exemplo, o Vale do Sal, que uma igreja faz aí. O Vale do Sal, não estou discutindo. Deus cura pessoas lá, expulsa demônios. Amém. Isso é verdade. Por exemplo, o meu cunhado foi liberto nessa igreja. E eu não posso fazer nenhuma crítica a essa igreja, no sentido de que não existe lá libertação verdadeira. Nosso papel, irmãos, é de olhar mais para dentro de nós do que só criticar. Criticar é muito cômodo, porque, o Vale do Sal, ele quando a gente está com muita zica na vida, a gente toma banho de sal grosso. Quem que toma banho de sal grosso? Aonde faz isso? No terreiro de umbanda, espiritismo, macumba e etc. Mas não importa isso. Só que o evangelho brasileiro tornou-se muito místico. Eu vou explicar o que quer dizer a palavra místico, né? É o misticismo. Por exemplo, se eu chegar para você e disser assim, irmão João, Deus está te chamando para uma obra específica, entregar sopa para os moradores de rua. Ele vai dizer, esse chamado não foi verdade, porque não caiu o fogo do céu, não caiu um pedaço do céu e das estrelas, Deus não veio com voz de trovão. Quem já assistiu aqueles filmes de Apocalipse? Já assistiram? Que Deus aparece com voz de trovão? Deus não apareceu com voz de trovão. Eu não perdi a visão, como o apóstolo Paulo, eu não caí, eu não senti arrepios da cabeça aos pés, logo esse chamado não é verdadeiro. Irmãos, nós temos que tomar cuidado quando nós nos apegamos a alguns cerimoniais. Por exemplo, nenhum chamado pode servir de regra. Para Moisés, Deus apareceu e falou pessoalmente. Para outros, sentiram de Deus que era para fazer, levantaram e fizeram. O meu chamado, por exemplo, eu estava em cima de uma pedra orando e Deus falou ao meu coração que não existia impossível para ele. Eu não ouvi nenhuma voz assim, não caiu o fogo do céu, não caiu a pedra comigo em cima, mas eu ouvi Deus falando que não existia impossível, senti no coração e disse, eu quero viver o impossível de Deus. O que eu estou dizendo, irmãos, é que se nós ficarmos procurando um chamado espetacular, se nós ficarmos esperando cair no chão para nos sentirmos chamados, eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso. Mas o problema não existe maior chamado do que você ver vidas indo para o inferno e Deus constrangeu o seu coração para você ser um missionário. Amém, irmãos? Se você pegar os dados do IBGE do último ano, não precisa mais nenhum arrepio para você se envolver na obra de Deus. O número de suicídio entre adolescentes de 12 a 16 anos cresceu 40%. O número de jovens e moças e rapazes envolvidos com o alcoolismo triplicou, 3 vezes mais. O número de casal que se separaram, o divórcio vira margens absoluta. O número de crianças abandonadas pelas ruas, vítimas de violência sexual, cresceu disparadamente. O número de usuários de entorpecente, de drogas e outras coisas aí, cresceram assustadoramente. Você ainda precisa de que Deus mande um príncipe no cavalo branco para lhe avisar? De que o mundo clama pela misericórdia de Jesus? Agora, irmãos, às vezes, nós ficamos à espera de algumas coisas. Eu só vou se Deus falar comigo e se Deus mandar um arrepio, porque se não tiver isso, eu não envolvo com a obra de Deus.
você pode estar sendo enganado pelo diabo, porque Deus já te chamou há muito tempo. Amém? Você é escolhido por Deus desde quando você estava no ventre da sua mãe. O Senhor já te escolheu e te nomeou como príncipe dele. E você está esperando um arrepio. E você está esperando que venha um profeta lá de fora para dizer para você que você é chamado. Porque nós dizemos assim, santo de casa não faz milagre. Eu como pastor, às vezes eu digo uma coisa há um ano, a mesma coisa. E alguém ouve de fora e fala assim, olha, Deus falou tremendamente comigo. Tudo bem, amém. Deus falou com você, mas Deus está gritando com a gente. Mas um grito de amor, não um grito de falta de educação. Mas Deus está gritando com a gente, ei, se envolva, porque você vai conhecer o meu poder e a minha glória. Esse é o grito de Deus para nós. E aí, irmãos, eu quero te dar algumas coisas para que o diabo não tome isso de você. Em primeiro lugar, vire para quem está do seu lado e fale assim, não tenha dúvida de que você é chamado, ou chamada, se for mulher. Não tenha dúvida. Porque lá na barriguinha da mamãe, Deus, como diz o Salmo 139, já te envolveu e te elegeu para ser um vencedor. E é exatamente o que Pedro diz em 1 Pedro 2:9, que é o texto que nós estamos pregando. Vós sois raça eleita. Ou seja, você é eleito para ser um vencedor. Você não está concorrendo a uma vaga, você já é. Essa é a diferença. Você não está arranhando, lutando, dando pulos, espernegueando de todos os lados para ir para o céu ou para fazer a missão. Já tem. O apóstolo Paulo ainda reforça isso lá em Efésios, que Deus nos elegeu em Cristo nas regiões celestiais. Antes da fundação do mundo, Deus já nos elegeu para ser missionário e missionária dele. Você é raça eleita. Você não é resto. Você não é porcaria. Você não é o que sobrou. Você é menina dos olhos de Deus. Isso que nós temos, que não podemos esquecer disso, irmãos. O diabo rouba isso da gente. Às vezes, principalmente quando nós estamos com problemas, com lutas. Hoje até eu estava lá pensando, nossa, mas a gente vê tanta luta, será que é possível sonhar? E Deus dizia no meu coração, e dizia para você também. Vocês são eleitos e eleitas do Senhor. Raça eleita. Sacerdócio real. Sabe o que é o sacerdócio real? É o que tem acesso à mesa do rei. Você não precisa comer migalhas e resto do mundo e porcaria do mundo. Você pode se alimentar da presença de Jesus Cristo. Porque você é sacerdócio real, você não há empecilho, você pode chegar no Santo dos Santos, você pode se envolver com a presença de Jesus. Jesus não está longe, mas Ele está perto, e Ele está aqui nessa noite para transformar as nossas vidas. Essa é a verdade do Evangelho, amados irmãos e amadas irmãs. Vocês são raça eleita, nação santa. Sabe, irmãos, vocês sabem muito bem como eu, que é um desafio para nós vencer os pecados. E é pecado de todos os lados. Nós pecamos por obra, nós pecamos por olhar, nós pecamos por pensamento, por imaginação. Mas há uma coisa que Pedro diz para a igreja que nós não podemos perder de vista. Deus não nos criou para vivermos na lama do pecado. Deus não nos criou para vivermos no lixo do pecado.
Mas Deus diz através de Pedro para nós que nós somos nação santa. E a palavra santa significa povo separado para Deus. Você é santo. Não se esqueça que o seu corpo, que todos os membros do seu corpo, da cabeça aos pés, não esqueça que a sua mente, não esqueça que o seu coração foram todas criados por Deus para a santidade e não para se emprestar para o diabo. Não esqueça disso, irmãos. O sexo não foi criado para ser instrumento do diabo. O diabo está se apossando disso. O diabo está pegando muitas pessoas nessa área. O diabo tem estimulado o homossexualismo, a relação fora do casamento, a toda espécie de pecado. Mas o sexo foi criado ao casal como bênção de Deus. E nós não podemos esquecer disso. Vós sois nação santa. A igreja se destaca do mundo porque ela é santa. A igreja se destaca do mundo porque o mundo faz isso, o mundo faz aquilo outro, mas a igreja de Cristo trilha na contramão do Satanás, porque a igreja de Cristo é viva, a igreja de Cristo é santa. Agora, irmãos, vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Mas vocês são tudo isso, eu sou tudo isso, só que nós não somos tudo isso para viver deitado, como diz um trecho da letra do hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Vocês são tudo isso. Mas olha o que continua dizendo o versículo. A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui, Pedro está dizendo à igreja: vocês são tudo isso. E vocês são tudo isso para fazer com que outros sejam tudo isso. Vocês são eleitos para dizer para aqueles que o diabo insiste em dizer que eles são perdidos, que eles também são eleitos. Vocês são eleitos para dizer aos perdidos que eles não são perdidos, porque há um lugar no coração do Pai, na mesa do Pai para eles. Vocês e eu somos sacerdócio real para dizer às pessoas aí fora: você está comendo porcaria do diabo, comendo lama do diabo, mas Deus tem uma comida que alimenta a sua alma, porque Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Você, irmão e irmã, é santo para dizer para as pessoas aí fora que estão se perdendo em relações sexuais desenfreadas, em adultério, em bebida, em alcoolismo, em drogas, em tudo que não presta. Você é santo para dizer para essas pessoas: você foi criado para ser a glória de Deus e não cavalo do diabo. Porque, irmãos, Deus nos elegeu para que nós também possamos eleger a outros e a outras como servos e servas do Senhor, a fim de proclamar a virtude daquele que nos chamou. Eu tenho buscado nas minhas pregações missionárias, é algo que Deus tem trabalhado muito comigo, e eu creio que com vocês,
eu tenho buscado esclarecer a sua mente de que missão não é obrigação, de que missão não é pressão, de que missão não é para fazer a igreja crescer. Porque tem muitas igrejas, irmãos, que cresceram tanto e hoje elas estão completamente perdidas, sem saber explicar a razão do crescimento. Porque tem muita gente evangelizando sem conhecer o Evangelho. Tem muita gente falando de Jesus sem conhecer Jesus. Então eu quero, em nome de Jesus, que caia por terra da sua mente, se você tem sido vítima disso. Se você tem sido vítima de sementes plantadas pelo diabo, no sentido de que a única preocupação nossa é fazer a igreja crescer, a única preocupação nossa econômica, nada disso importa. O que importa é ver Jesus mudando a vida das pessoas. Você sabia que para Jesus não importa a gente mudando de igreja, o que importa é gente mudando de vida? Você sabia disso? Você sabia também que o reino de Deus é mais importante do que a igreja metodista e do que qualquer outra igreja? Mas, irmãos, só tem uma finalidade de nós sermos cristãos. A finalidade de nós sermos cristãos é fazer com que outros e outras também pertencem a Jesus. Eu vejo muitas pessoas dizendo: eu sou príncipe de Deus, sou filho do rei. E é verdade, tudo isso. Mas ela está se comportando como um príncipe na ótica do mundo. Porque o príncipe na ótica do mundo é aquele que é servido. O príncipe na ótica de Deus é aquele que é servo, servo e servo e servo. O príncipe na ótica de Deus é aquele que se humilha e que diz: eu estou à disposição, eu quero servir, pode contar comigo. O príncipe na ótica de Deus e a princesa na ótica de Deus é aquele que olha para o seu mestre e concorda com o que Jesus disse: melhor é servir do que ser servido. A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. A única razão que Deus nos tornou cristãos e nos deu a salvação é para que nós também, irmãos e irmãs, possamos fazer isto. Mas não pensando na nossa igreja, não pensando no número na nossa igreja, não pensando nas questões econômicas. A igreja não foi chamada para ter muito dinheiro. A igreja foi chamada para ter muito poder. Poder do alto. Poder do Espírito. E há de se lamentar porque a igreja brasileira no geral, não nós, mas a igreja brasileira no geral tem muito dinheiro, mas tem uma miséria de poder. O bêbado vem para a igreja e continua bebendo. A prostituta vem para a igreja e continua prostituindo. O ladrão vem para a igreja e continua roubando. Isso é ausência de poder, porque na igreja cheia do poder do Espírito Santo, venha quem vier, ela é transformada e nasce de novo pelo poder de Deus. E é esse poder que a igreja precisa ter.
A igreja não precisa de pastores com jatinho. A igreja não precisa do último carro do ano na vida dos pastores. A igreja não precisa que os pastores e os músicos morem nos palacetes acarpetados. A igreja precisa que o Espírito Santo cure, restaure, cure casamento, faça novas vidas, tire o drogado das drogas e se encha do Espírito Santo. Deus tem chamado a sua igreja para uma relação de poder. Eu quero, irmãos, eu sonho que a igreja metodista em Itapeva não seja a igreja mais rica. Não, o pastor não tenha o melhor salário dos pastores, mas que todos que entrar nessa igreja sejam batizados no fogo do Espírito Santo, tenha sua vida transformada. Isso basta para a igreja. Isso é suficiente para a igreja, irmãos. Nós não vamos levar nada dessa vida. Não vai um centavo nosso para o caixão. Não vai levar nada, o nosso nome, a nossa herança. Mas o mundo vai levar através de nós vidas para o reino de Deus. E afinal de contas é isso que interessa. Afinal de contas, não tem outra explicação para nós. A igreja não pode se render aos encantos do mundo. A igreja tem que proclamar o Evangelho de Cristo. Por isso, irmãos, não fique triste comigo se durante muitos domingos você vier aqui e ouvir falar de missão. Porque é algo que Deus tem feito ferver no meu coração, no coração da Gabi, e eu creio em nome de Jesus, no coração de cada um de vocês. E quando nós começarmos a fazer missão, nós vamos parar de falar. Porque há muita missão para fazer, irmãos. Há muitas vidas para serem alcançadas. E não se preocupe com o crescimento de igreja. Recentemente, eu e minha esposa, nós fomos conversar com uma pessoa e disse assim, eu estou triste com a minha igreja, não é da nossa igreja, mas assim, só foca no crescimento numérico. Irmãos, é bobagem nós nos preocuparmos em crescer por crescer. Porque toda ovelha saudável, ela dá muitas crias. Amém? O crescimento é natural. O crescimento é natural. À medida que você está cheio do Espírito, você transborda. À medida que nós não devemos perder tempo, deixar o diabo soprar mentira na nossa cabeça, de que nós somos fracassados, de que nós não somos inteligentes, que nós não entendemos a palavra e que por isso a gente não frutifica, porque tudo que o diabo quer é travar a mim e você. Agora que nós temos que olhar para o evangelho nosso. Se o evangelho está saudável, as vidas nos procurarão, porque há um poder de Deus que atrai as pessoas para você. E as pessoas não são para você. As pessoas são para Jesus. Discipulado não é pôr cabresto em pessoas, igual nós temos visto por aí. Discipulado não é fazer discípulo para si próprio. Discipulado verdadeiro é levar as pessoas ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Discipulado de verdade não causa dependência do líder. Discipulado de verdade faz as pessoas se quebrantarem na presença do Rei dos Reis, de Jesus Cristo. Irmão, você é tudo isso que a Bíblia diz que você é. Nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas não se esqueça, você é chamado para proclamar as virtudes daquele que te chamou. Eu disse aqui outro dia, nós ficamos tão preocupados com o que nós vamos dizer para convencer as pessoas de Jesus. E eu disse do garotinho que o pastor Ronaldo Lidório ensinou para ele assim, conta para as pessoas o que Jesus fez na sua vida.
E sabe, irmãos, às vezes nós estamos esquecendo de contar o que Jesus fez e o que Jesus é na nossa vida. Eu sei, você tem defeitos graves ainda a vencer, eu também. Mas a verdade é que Jesus mudou o nosso viver. Ele mudou a nossa história. Ele nos deu sentido de vida. E se você começar a dizer isso, talvez pessoas vão se render a Jesus, porque elas verão em você a verdade do Evangelho. E o apóstolo Pedro segue nos orientando. E ele então nos diz: vós não erais povos, antes vocês não eram povos, mas agora vocês são povo do Senhor. Nós não éramos nada. Por mais que você possa se julgar importante, você sem Jesus é menos que um zero à esquerda. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Nós somos vencedores. Mas acima de tudo, nós somos servos e servas do Senhor. Se Deus não fosse sobre a minha vida, eu estaria talvez hoje lá no sítio onde nós morávamos, não que a vida lá fosse ruim, mas eu estaria lá sem ler, sem escrever e talvez sem sonhar. Mas Deus nos deu dignidade. Cada um de vocês aqui pode olhar para a história de vida de vocês, e eu tenho certeza que se você não for ingrato, a sua vida está bem melhor desde o primeiro dia que você pisou nessa igreja. Ela tem problemas, sim, mas ela está melhor. Porque Deus começou uma boa obra na tua vida e Ele há de completá-la até o dia final. Portanto, irmãos, irmãs, eu creio que o chamado é coletivo. O chamado é de todos. Numa igreja de cargo como é a nossa igreja, a igreja metodista é uma igreja de cargos, de ministérios, onde você tem líderes, vários líderes, você pode achar que a missão foi delegada aos líderes da igreja e ao pastor. Mas isso é um engano do diabo. A missão é dos eleitos e das eleitas, e vocês são eleitos e eleitas do Senhor. Você, aonde você estiver, é o seu lugar de missão. O diabo tem implantado em algumas vidas algumas mentiras e nós vamos esclarecendo aos poucos. Por isso que crente tem que conhecer Bíblia. Porque quando o diabo fala qualquer mentira, o diabo fala: você não é nada, cara, você vai ganhar a pessoa para Jesus. Você cita para ele e para você. 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita. Por isso que crente tem que conhecer Bíblia. E uma das mentiras que nós vemos o diabo plantando na vida das pessoas: mas quem eu vou ganhar para Jesus? Como que eu vou mirar naquela pessoa para ganhar para Jesus? Em primeiro lugar, irmão, se você chega perto de uma pessoa só para ganhá-la para Jesus, logo ela vai perceber que você está usando-a. E ninguém gosta de ser usado. Então, o primeiro passo é você, toda pessoa que você vê fora da igreja, fora de Jesus, é essa pessoa que Deus está te enviando
e relacione-se com ela. Nós precisamos ter a cura de relacionamento. O segredo do ministério de Jesus foi ter bons relacionamentos. Ele aproximava das pessoas, não com a mensagem pronta e decorada, mas ele conhecia as pessoas. Ele colocava à disposição das pessoas. Esse final de semana está acontecendo lá em Santarém, no Pará, o encontro nacional da Visão MDA, do pastor Eibe Uber. Aquele encontro que eu tive o ano retrasado, Gabi? Passado, né? Passado. Só que eu tive no estadual. Esse é o nacional. No estádio de futebol. Com 40 mil pessoas. Claro que essas 40 mil pessoas não são todas da Igreja da Paz. Existe gente de todos os lugares do Brasil e do mundo. E eu estava anteontem acompanhando pela internet, sexta-feira à noite. Estava sendo transmitido. E eu estive lá o ano passado. E eu fiquei com isso no meu coração, assim, o segredo dessas pessoas, um dos segredos dessas pessoas, é a boa vontade em se relacionar. A pessoa mal chega na igreja e ela já se sente como da família. Outro vai, abraça, pergunta o nome, se aproxima, bate papo, pergunta o time de futebol, nasce uma amizade, entra na intimidade e acontece a transformação. Então a missão, irmãos e irmãs, não é a gente sair por aí doido para bater as metas, mas é nós gostarmos de pessoas, como fez o nosso mestre, amém? Jesus gostava de gente. Jesus gostava de gente. Relacionamento puro. Hoje, com tanta coisa em rede social, algumas estratégias do diabo para a gente está conversando com a pessoa e a pessoa está no WhatsApp, está no Facebook. Outro dia, num atendimento pastoral, eu tive que dizer para uma pessoa, ou você fica comigo ou com o WhatsApp, os dois não dá. E a gente fica ali, a atenção fica voltada. Mas relacionamento puro, santo, olhar no olho e poder transmitir a imagem de Jesus. Não se esqueça, irmãos, nós somos eleitos, mas nós somos eleitos para uma comissão. E nós somos eleitos para sermos missionários e missionárias. Deus não te chamou para essa igreja para assistir culto. Até porque aqui não é cinema que a gente assiste. Você veio aqui para cultuar a Deus. Deus não te chamou para essa igreja para ser servido. Nem a mim. Deus nos chamou para servir. E não se esqueça, você tem um chamado de Deus. Você pode passar a vida inteira negando esse chamado. Você pode passar a vida inteira dando uma de João sem braço. Eu não sei de onde que nasceu essa expressão, João sem braço. Mas você pode passar a vida inteira dando uma de João sem braço. Você pode passar, como diz lá em Cunha, dando uma de Miguel. Mas você sabe que se você não está envolvido com a missão de transformar o mundo, você não está fazendo a coisa certa. E eu não quero ameaçar ninguém de inferno, irmão. Talvez você vá para o céu. Deus é tão bom que Ele quebra o teu, não quebra o teu galho, mas você foi um menino bom, uma menina boa, obedeceu a Deus, em parte.
Deus te levou para o céu. Então eu não vou te ameaçar de inferno, até porque quem vai decidir que se você vai para o inferno, para o céu, e eu também, é Deus. Agora, se você não decidir ser um missionário, uma missionária na casa de Deus, aqui na cidade de Itapeva, você estará perdendo grandes e maravilhosas bênçãos do Senhor sobre a tua vida. E eu, se eu fosse você, eu não perderia. Amém? Temos um chamado, irmãos. Há vários departamentos da igreja precisando de chamados. E você não pode fazer parte de um ministério por pena. Porque é Deus que dá o privilégio para você trabalhar. Ah, vou fazer parte do ministério tal porque não tem ninguém. Não venha porque você vai ser um péssimo irmão ou irmã desse ministério, porque você veio para tapar buraco. O chamado de Deus é para ser um vencedor e uma vencedora. O chamado de Deus não é para quebrar galho da igreja. O chamado de Deus é para ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, irmãos, experimentar na nossa vida. Talvez você passou 10 anos na igreja, 15, 20, 30, 2, 1. E você diz assim, mas eu sempre vivi a minha vida assim e deu certo. Amém. Mas ela pode dar mais certo ainda. Porque não há sabor maior do que ser servo e serva do Senhor e libertar outras pessoas e ver o Senhor transformando. Cada um de vocês tem um chamado e esse chamado é aonde você está. Você é voz de Deus nesse lugar. Deus conta com você a partir de agora. Vós sois nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E para encerrar, irmãos, eu lembro mais uma vez. O melhor chamado é o chamado que se dá em amor. Nós não negamos chamados específicos. O chamado pastoral, por exemplo, é um chamado específico. O chamado para ser missionário na África ou em qualquer outro lugar fora de Itapeva é um chamado específico. Mas o chamado coletivo é que todos nós fomos chamados para sermos vasos de bênção. E para encerrar, irmãos, esqueça o misticismo que eu falei no começo. Que você precisa ouvir uma voz trombônica, que você precisa sentir calafrios, que você precisa sentir arrepios, que você precisa ouvir um missionário que vem lá não sei de onde para dizer para você. O chamado se dá quando nós amamos as almas e quando nós amamos a Jesus. Quem ama Jesus, isso eu posso afirmar sem medo. Quem ama Jesus não fica parado. Quem ama Jesus envolve. O Charles Spurgeon, ele conta que o chamado dele se deu da seguinte maneira. Ele teve uma visão. E ele não sabe explicar se foi uma visão, se ele sonhou, ele não sabe explicar exatamente, mas o que ele teve? Ele viu pessoas indo para o inferno a cada segundo. Pessoas caindo no tacho do diabo. E ele chorou amargamente. E ele disse, eu quero impedir o maior número de pessoas possível do inferno. E ele fez muitos e muitos discípulos para a honra e glória do Senhor. Chamado se dá em amor. Se você ama o seu próximo,
você vai se envolver na obra de Jesus Cristo. Durante essa semana eu vou mandar um vídeo para vocês pelo WhatsApp, uma pregação muito forte. E quem não tem WhatsApp, se quiser, pode falar comigo, com a Gabi, que nós providenciaremos essa pregação para você. Um CD custa R$1. A gente pode passar no CD e mandar para você. Mas que todos sejam impactados, irmãos. Eu sonho que essa igreja em Itapeva vai ser uma igreja missionária. E ainda vai enviar missionários para outros lugares. Porque há de vir um avivamento sobre nós. Porque Deus há de mudar a nossa história. Eu queria orar com você. Eu queria colocar a sua vida no altar. Eu queria pedir para você vir até o altar. Eu gostaria que todos aqueles que entenderam nessa noite que tem um chamado, viesse aqui. Gostaria de pedir para o Leandro, a Maiara e a Gabi e a Dona Marilu que pegasse o óleo aqui, pega aqui, Gabi, por favor, e que passasse orando por você. Dona Marilu, Gabi, Maiara e Leandro. E agora eu gostaria que você clamasse a Deus nessa noite. Eu gostaria que você ousasse, pode interceder pelas pessoas. Interceda e profetize sobre as pessoas. Eu gostaria que você pedisse para Deus clarear o seu entendimento. E pedisse para Deus que Ele colocasse fogo no seu coração. Porque mente esclarecida sem fogo não adianta nada. Que você entendesse que não adianta as nossas teologias, que não adianta os nossos fundamentos, que não adianta nós fazermos e conhecer e saber versículos da Bíblia, mas nós precisamos quebrar as barreiras, os preconceitos, e sermos ungidos, e sermos ousados, e sermos capazes de experimentar na nossa vida o movimento do Espírito Santo, e sermos capazes de quebrantar o nosso coração, e sermos capazes de deleitarmos na presença do Senhor, e buscar e sentir a sua glória, e sentir a sua unção, e sentir o seu poder, e sentir a sua misericórdia. Eu queria, meus irmãos, que você pedisse a Deus que Ele falasse com você. Na verdade, que Ele te acordasse, porque Ele já tem falado. Intercessores, intercedam com a autoridade do céu. Interceda como pessoas ungidas pelo Espírito Santo. Vai falando com Deus, meu irmão, não tenha pressa. Deixa Ele te ungir. Ó Deus, olha para a tua igreja, Pai. Nós temos
uma dívida com essa cidade, Senhor. Nós temos uma dívida alta. E nós precisamos de um milagre. E nós precisamos, ó Deus, olhar para a vida como não vidas descartáveis, mas como vidas que necessitam da Tua glória, mas como vidas que necessitam da Tua presença, mas como vidas, Senhor, que carecem, ó Pai, de transformação. Talvez, irmãos, seja um momento de você pedir para Deus perdão, porque você sabe que é chamado, você sabe que é eleito, você sabe que é escolhido, mas você ainda insiste em recusar a bênção. O diabo ainda tem implantado ideias erradas em você. Mas nessa noite rompa com tudo aquilo que não presta e receba o poder do Espírito Santo. Quero pedir para os irmãos que já receberam a oração, as irmãs, que um ore pelo outro. Você que já recebeu a oração, escolhe alguém que já recebeu também e começa a ministrar sobre a vida dele o chamado missionário, o chamado que vem do alto, o chamado que vem do Espírito Santo, o chamado que modifica as vidas, o chamado que quebranta os corações, o chamado que transforma. Vai ministrando sobre a vida do seu irmão e da sua irmã, dizendo: Deus, abra minha cabeça e põe fogo no meu coração, incendeia a minha alma, incendeia o meu espírito para proclamar o Evangelho salvador de Jesus Cristo. Vai ministrando. Ora pela pessoa que está do seu lado, você que já recebeu a oração. Ora mesmo, não tenha pressa. Ora, profetiza. Ora, irmãos, a tarefa pastoral não é brigar com a igreja, não é forçar a missão, mas é pedir que o Espírito Santo de Deus possa soprar sobre a sua vida, soprar sobre o seu coração, de uma forma santa, de uma forma tremenda, de uma forma verdadeira, aonde você seja completamente cheio da graça, completamente cheio da unção do Espírito Santo, onde você seja usado pelo Espírito Santo, aonde Deus toque no mais profundo da sua alma, onde Deus toque no mais profundo do seu coração, aonde você seja revestido com graça, aonde você seja revestido com poder, aonde você seja revestido com unção. Que os intercessores tenham fogo no coração e nas mãos, que os intercessores abra a boca com fé, com ousadia, com poder do Espírito Santo, para as vidas serem revestidas, para as vidas serem transformadas, para as vidas serem lavadas, porque há muito poder no nome de Jesus Cristo, há muito poder no sangue de Jesus Cristo, no sangue que remime, que transforma, que liberta e que batiza com o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é Senhor das nossas vidas. Faz uma igreja missionária, Deus. Meu irmão, se você já orou por alguém do lado, ore com outra pessoa. Ora. Oh Deus. Quando vocês terminarem aí, intercessores, me avisam. Que ninguém fique sem oração. Que ninguém fique sobre o óleo sem receber a unção do Espírito Santo. Que nasça uma nova igreja. Oh Deus, só o Senhor pode,
Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus sobre a nossa história. Só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Só o Senhor é Deus sobre os nossos corações. Só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Oh Pai, nós nos levantamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te adoramos, porque o Senhor é santo, 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 o Senhor é perfeito, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. Uma igreja, Deus, uma igreja que tem o coração na missão, uma igreja que ama a vida, uma igreja que ama ver casamentos ser transformados, pai perdoando o filho, filho perdoando o pai, mãe perdoando a filha, o filho. Uma igreja que ama derrotar o inferno, uma igreja que ama ser proclamadora do Espírito Santo, ser anunciadora do Espírito Santo, uma igreja que se entusiasma não com o dinheiro, não com a fama, mas com o poder que vem do alto, o poder que transforma, o poder que liberta, o poder que batiza com o Espírito Santo, uma igreja correta, uma igreja santa, uma igreja vivificadora, uma igreja transformadora para a glória do nome de Jesus Cristo. Querido, você que está aqui na frente, não se cale. Ore com outra pessoa que você ainda não orou. E esse óleo pelo Espírito Santo possa tocar em vocês. Glória a Deus.